Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Na aula passada, nós começamos a falar sobre concordância verbal e agora terminaremos este assunto, ok? Estamos então, para que vocês se situem adequadamente, estamos no capítulo 16. Temos o capítulo 17, regência nominal e verbal, o 18, crase, e o 19, pontuação. E aí finalizamos então a nossa matéria de português 2. Ok? Vamos continuar. Antes de darmos continuidade, eu acho que vocês devem ter percebido que concordância verbal é um assunto repleto de regras, né? E vários assuntos vão aparecer quando a gente estuda concordância verbal. Por exemplo, o primeiro slide agora vai falar sobre pronome, vai fazer referência, fazer menção ao pronome indefinido. Então, assim como na aula anterior, a concordância verbal parte 1, a gente tem aqui pronome indefinido, a gente tem aqui oração, a oração que vai funcionar como sujeito, ou seja, em que momento a gente estudou isso? Lá em oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vários conceitos voltam aqui, né? Então é importante que isso esteja claro na cabeça de vocês. Aproveitem para revisar, né? É aquela coisa, gente, tem uma divisão, né? Nós temos o professor de porte 1 e temos o professor de porte 2, mas na prática esses conteúdos ficam misturados, né? Os dois são muito importantes, com certeza. E é isso, tá? Aproveitem para revisar, deem uma olhadinha, caso vocês não entendam alguma coisa. E se vocês precisarem, mandem dúvidas, tá bom? Então, comecemos, queridos. Vamos lá. Concordância verbal, parte 2. Vamos finalizar esse conteúdo. Na próxima aula falaremos sobre regência nominal e verbal. Vamos lá. Quando o sujeito é formado por pronomes indefinidos, seguidos das expressões de nós ou de vós, kids, lembrei aqui, mas nada a ver. Expressões de nós ou de vós, o verbo concordará preferencialmente com a primeira ou segunda do plural. A primeira do plural, nós. A segunda do plural, vós. Mas se admite também a concordância com o indefinido, na terceira pessoa do plural. Ou seja, nós não temos só uma possibilidade. Nós temos ali uma preferência, mas se admite também a concordância com o indefinido. Como assim? Vamos aos exemplos. Quais de nós chegaremos ao destino? Então, a gente tem aí o pronome indefinido quais. Depois, temos a expressão de nós, certo? Então, pronome indefinido e depois do pronome indefinido temos a expressão de nós. O que vai acontecer, gente? O verbo concordará preferencialmente com a primeira pessoa ou segunda do plural. Então, aí temos, olha, nós. Como é que o verbo ficou? Chegaremos, primeira pessoa do plural, nós chegaremos. Então, nós temos essa possibilidade, o verbo está concordando na primeira pessoa do plural, quais de nós chegaremos ao destino, certo? Ali embaixo nós temos quantos de nós chegarão ao destino. Então, temos quantos, pronome indefinido também. Depois do pronome indefinido, nós temos essa expressão de nós, certo? Qual é a regra? O verbo pode ficar na primeira pessoa do plural, nós, na segunda pessoa do plural, vós, mas se admite também a concordância com o indefinido. Então, chegarão está concordando com o pronome indefinido, né? Não está concordando com nós, está concordando com quantos. Então, quantos chegarão ao destino, certo? Então, percebam que nós temos quais de nós chegaremos ao destino e quantos de nós chegarão ao destino. No primeiro exemplo, o verbo está na primeira pessoa do plural, concordando com nós, que é o pronome pessoal do caso reto da primeira pessoa. No segundo exemplo, quantos de nós chegarão ao destino? Agora nós temos o chegarão que está concordando com o pronome indefinido quantos, porque não pode ser nós chegarão, né? Então, quantos chegarão? Beleza? Depois temos, mais uma vez, o pronome indefinido alguns e o pronome indefinido muitos. Então, agora, ali nos dois primeiros exemplos, nós tínhamos a primeira pessoa do plural. Agora, nós temos a segunda pessoa do plural, vós, ok? Alguns, pronome indefinido, expressão de vós.
Alguns de vós chegareis ao destino. Então, o verbo chegareis está concordando, né, com o pronome pessoal do caso reto da segunda pessoa do plural, que é o vós. Gente, eu tô vendo que eu estou aqui em um slide falando há 5 minutos. Se cada slide tiver eu falar 5 minutos, meu Deus. Eu espero que vocês entendam, gente. É porque eu sou muito chata e detalhista. Vamos lá. Muitos de vós chegarão ao destino. Então, mais uma vez, nós temos muitos, pronome indefinido. Depois do pronome indefinido, nós temos aí de vós, né? Muitos de vós chegarão ao destino. Agora, o verbo está concordando com o pronome indefinido, né? Muitos chegarão ao destino, ok? Ok, professora, vamos continuar, queridos. Ali o exemplo continua, né? Poucos de nós chegaremos ao destino. Então, nós temos ali poucos, pronome indefinido, e de nós, certo? E o chegaremos está concordando com a primeira pessoa do plural. Nós chegaremos. Depois temos uns, pronome indefinido, e a expressão de nós. E aí temos o verbo chegarão. Uns de nós chegarão ao destino. Então, uns chegarão ao destino. Chegarão concorda com o pronome. Certo? Então, temos essas possibilidades. A professora não lembra o que é um pronome indefinido. Então, gente, quando a gente estuda pronome, lá em Porte 1, são vários pronomes, né? Pronome pessoal, temos pronome de tratamento, pronome possessivo, demonstrativo, pronome indefinido. O pronome indefinido é vago, ele é impreciso. Então, por exemplo, alguém veio aqui. Alguém quem? Indefinido, né? Eu não sei. Se eu digo, por exemplo, certa pessoa perguntou por você. Certa pessoa, que pessoa? Pronome indefinido. Eu não sei de quem se fala, tá? Então, o pronome indefinido, como o próprio nome diz, ele é vago, ele é impreciso. Agora, vamos continuar, então. Qual o pronome indefinido... Qual o pronome? Com o pronome indefinido no singular, no slide anterior, até ali o comecinho desse, né? O pronome, ele estava no plural, né? Concorda? Deixa eu ver aqui. Quais, quantos, alguns, muitos. Sim, é porque quando não dá para voltar o slide, mas sim. Quais, quantos, alguns, muitos, poucos, uns. Certo, o pronome indefinido estava no plural. Agora a gente vai falar do pronome indefinido no singular. Com o pronome indefinido no singular, obviamente, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Então, no slide anterior e até o comecinho deste, o pronome indefinido estava no plural. Se o pronome indefinido estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Então, qual de vós chegará ao destino? Um de vós chegará ao destino. Então, aqui, gente, o verbo ficou no singular, né? Chegará, no primeiro caso, no segundo caso também é o verbo chegará. Então, qual de vós chegará ao destino? Aqui o pronome indefinido está no singular, o verbo também está no singular e a ideia é de uma pessoa, né? Qual? Então, uma pessoa. O verbo, portanto, fica no singular. Um de vós chegará ao destino. Um. Então, o verbo também ficou no singular. Continuando, queridos. Se o sujeito é introduzido pela expressão mais de, o verbo concorda com a palavra ou expressão que vem em seguida, ou seja, com a palavra ou expressão que vem depois do mais de. Como assim? Temos aí os exemplos. Gente, outra coisa. Eu copiei tudo que está na apostila, então é exatamente o que está na apostila, tá? Esse material não é diferente. Exemplo. Mais de um aluno encontrou a solução para o problema. Cadê a expressão mais de? Logo no comecinho. Mais de, né? Mais de um aluno encontrou. Então, olha só, a gente tem, se o sujeito é introduzido pela expressão mais de, e o verbo vai concordar com a palavra que vem em seguida. O que vem em seguida? Um aluno. Então, o verbo fica no singular. Mais de um aluno encontrou. Depois, mais de novo, né? Mais de 20 alunos. O que vem em seguida? Plural. Mais de 20 alunos encontrarão. Depois, mais de, olha a expressão aí de novo, né? Mais de um jornal, opa, singular, fez alusão, verbo ficou no singular também, fez alusão ao problema da população carcerária. O que é fazer alusão? Fazer alusão. É fazer referência. Mais de um jornal fez alusão ao problema da população carcerária, ou seja, mais de um jornal falou sobre, fez referência, expôs essa situação, expôs esse problema da população carcerária. Ah, professora, posso usar alusão na minha redação? Deve usar, é formal. Outro exemplo, mais de.
Mais de, o que vem depois? 2, opa, plural. Mais de 2 jornais fizeram alusão ao problema da população carcerária. Então, mais de um aluno encontrou, porque aluno singular encontrou singular, certo? Mais de 20 alunos, plural, encontraram. E aí a gente tem 20 alunos, então, plural, encontraram, plural. Mais de um jornal fez alusão. Um jornal fez alusão, singular. Um jornal singular fez singular. O verbo é fez. Mais de 2 jornais fizeram alusão. Temos aí, então, depois da expressão 2 jornais plural, fizeram plural. Ok, gente? Espero que vocês estejam compreendendo. Essa matéria aqui não é muito legal, porque tem muita regra, né? É mais legal falar de oração, mas é importante. É bastante importante para as nossas provas, para as nossas provites. Continuando, queridos. Então, fiz uma pequena pausa aqui, gente, por problemas técnicos, né? Trabalhar em casa, muito bom. Então, continuando. Os vizinhos fazendo obras, uma coisa maravilhosa. Espero que não dê para ouvir. Mas eu ouço bem aqui, esse barulho poético. Continuando. Quando integram o sujeito palavras empregadas no plural, determinadas por artigos, temos artigos definidos e indefinidos, né? Adjetivos. Adjetivo é a palavra que serve para caracterizar. Locuções adjetivas. A locução adjetiva também serve para caracterizar, mas quando temos uma locução, temos 2 ou mais palavras, né? Por exemplo, amor materno, materno adjetivo. Amor de mãe é locução adjetiva, só para relembrar. O verbo deverá flexionar-se também no plural. Caso contrário, o verbo permanecerá no singular. Como assim? Vamos aos exemplos. Os Estados Unidos progrediram muitíssimo. Então, gente, olha só. Estados Unidos. Aqui nós temos, integrando o sujeito, o artigo, né? Então, o que vai acontecer? Olha lá, olha o que está escrito no enunciado. Quando integra um sujeito palavras empregadas no plural, determinadas por artigos. Aqui, então, Estados Unidos, a gente tem a determinação do artigo, né, gente? Então, artigo masculino e plural. O que vai acontecer? Os Estados Unidos progredirão. Então, por causa do artigo, progrediram, o verbo progredir fica no plural. Os Lusíadas, mais uma vez, a mesma coisa. Cantam as glórias de Portugal. Uma obra muito importante, nós comentamos sobre a obra lá em Classicismo, né? Quem escreveu os Lusíadas, Camões. Agora, Minas Gerais ficou conhecida como a terra do pãozinho de queijo. Agora tem artigo, gente, aí determinando adjetivo, locução adjetiva, não tem. Então, o que vai acontecer? O verbo vai ficar no singular. Minas Gerais ficou. Ah, professora, mas é estranho. Não tem. A gente não tem artigo, a gente não tem adjetivo, locução adjetiva. Então, sim, gente. O verbo não vai ficar no plural. Agora, vejamos o último exemplo deste slide. As Minas Gerais, do pãozinho de queijo, industrializaram-se a passos largos. Agora, Minas Gerais, a gente tem aí, ó, as Minas Gerais. Agora, a gente tem um artigo, né? Então, olha só. As Minas Gerais do pãozinho de queijo industrializaram-se. O verbo ficou no plural. Então, dando continuação. Campinas é hoje um grande centro de produção científica. Então, temos o verbo aí, que está no singular, né? O verbo ser. Depois, devem-se usar os óculos de sol sempre que houver necessidade. A gente tem aí, ó, os, o artigo, né? Se a gente tem, então, esse artigo, os óculos de sol, o artigo no plural, né? O que vai acontecer? O verbo vai também para devem, né? Quando o sujeito for oracional, então a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente tem o sujeito oracional, em que momento que a gente estuda isso? Lá em oração subordinada, substantiva, subjetiva. Né? O sujeito funciona como... quer dizer, a oração funciona como sujeito, né? Se a oração funciona como sujeito é porque a gente tem verbo. Beleza, porque para ter oração a gente tem que ter verbo. Então, quando o sujeito for oracional, o verbo da oração principal concordará na terceira pessoa do singular. Então, temos aí 3 exemplos. Primeiro, cabe aos mestres ensinar a língua pátria. Então, ensinar a língua pátria
cabe aos mestres ensinar a língua pátria, então, o nosso sujeito, certo? Porque a gente tem ali o verbo, né? Então, o que aconteceu com o verbo? Caber, ele ficou no singular. Depois, apraz-me que tenhas ficado contente. Que tenhas ficado contente, apraz-me. Então, que tenhas ficado contente é o nosso sujeito oracional. Apraz, então, esse verbo ficou no singular, ok? Não adianta ficar aí impassível. Ficar aí impassível, funciona como sujeito, não adianta. Então, adianta, o verbo ficou na terceira pessoa do singular. Quando na voz passiva sintética ou pronominal, o verbo sempre concordará com o sujeito. Então, gente, na voz sintética ou pronominal, esse Czinho aí, ele vai receber o nome de pronome apassivador. Então, a gente tem dois exemplos. O primeiro, distribuíram-se remédios a todos os desabrigados. A gente tem aí a voz sintética ou pronominal. Então, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. O sujeito remédios está no plural, então o verbo tem que ficar no plural, não pode ser distribuiu-se remédios, tem que ser distribuíram-se remédios, ok? Porque, como eu falei, o verbo sempre vai concordar com o sujeito no plural, o verbo então aí vai ficar no plural. Distribuíram-se remédios e alimentos a todos os desabrigados. Então, mais uma vez, nós temos aí remédios e alimentos, né? Então, o verbo só pode ficar também no plural. Distribuíram-se remédios e alimentos. Agora, gente, temos outro caso. Esse se agora não vai ser mais pronome apassivador. Esse se é índice de indeterminação do sujeito. Caso seja o verbo diferente de transitivo direto, ou seja, transitivo direto, é o verbo que pede complemento sem preposição, né? Então, caso seja o verbo diferente de transitivo direto, isto é, intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, a palavra se será classificada como índice de indeterminação do sujeito. Portanto, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. Esse exemplo que a gente tem aí. Precisa-se de alimentos não perecíveis. Vamos analisar o verbo. Caso seja o verbo diferente de transitivo direto, precisa-se de alimentos. Ele é diferente de transitivo direto, sim. Ele é transitivo indireto. Porque quem precisa de alguma coisa, precisa de alguém. Então, esse verbo precisa de complemento, mas esse complemento vai ser preposicionado, né? A gente tem aí o de. Então, gente, o que vai acontecer? Se o verbo não for transitivo direto, ou seja, se ele for intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, essa palavra se agora vai ser um índice de indeterminação do sujeito, né? Quem precisa, eu não sei, precisa-se de alimentos, mas eu não sei quem precisa. Então, a palavra vai ser classificada como índice de indeterminação do sujeito e o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, precisa-se de alimentos, ok? Diferente do slide anterior, né? A gente tinha lá, qual era o exemplo? Distribuíram-se remédios a todos os desabrigados. Então, remédios, plural, né? O verbo, então, também ficou no plural. Mas lá, a gente tinha a voz passiva sintética, que também é chamada de pronominal, e o verbo vai concordar como sujeito. Nesse caso, esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Portanto, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Né? Ele precisa, terceira pessoa do singular. Então, continuando. Quando o sujeito é formado por diferentes pessoas gramaticais, havendo a primeira pessoa do plural, esta sempre será prioritária. Ou seja, ela vai predominar, ela vai ser preferencial. Havendo a segunda pessoa do plural, ou seja, o vós, o verbo poderá ser conjugado na segunda ou na terceira pessoa do plural. Então, vamos ao primeiro exemplo. Minha irmã e eu iremos rapidamente tratar desse assunto. Aqui nós temos pessoas gramaticais diferentes, né? Minha irmã e eu. E aí, gente, o que vai acontecer?
Se o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes, como é o caso de minha irmã e eu, havendo a primeira pessoa do plural, esta sempre será prioritária. O que isso quer dizer? Minha irmã e eu. Temos pessoas gramaticais diferentes. Minha irmã e eu, isso não é nós? Minha irmã e eu, nós. Certo? Então, o que vai acontecer? A primeira pessoa do plural é que vai ser prioritária. Então, nós iremos, primeira pessoa do plural. Depois, tu e ele fostes os mais rápidos. E tu e ele foram os mais rápidos. Então, nesse caso, nós temos tu e ele fostes e tu e ele foram. Temos duas concordâncias distintas. Então, olha só, havendo a segunda pessoa do plural, tu e ele. Então, vós, né? Agora, diferente do primeiro exemplo, a pessoa que falava estava incluída. Minha irmã e eu. Ela fazia parte. Agora, tu e ele. Agora, essa pessoa não faz mais parte. Agora, ela está falando de outras pessoas, né? Então, havendo a segunda pessoa do plural, ou seja, vós, tu e ele, vós, né? O verbo pode ser conjugado na segunda ou na terceira do plural. Tu e ele fostes. Então, nós temos a primeira possibilidade, esse verbo que está conjugado na segunda do plural, vós fostes, né? E tu e ele foram. Então, existe a primeira possibilidade, que é o verbo na segunda do plural, tu e ele fostes, porque a pessoa agora não faz mais parte. E tu e ele foram, ou o verbo na terceira pessoa do plural, eles foram, ok? Então, minha irmã e eu igual a nós, tu e ele igual a vós. Tu e ele igual a vós. Vocês entenderam isso? Então, minha irmã e eu, primeira pessoa do plural, nós, eu estou fazendo parte disso, né? Agora, tu e ele, fostes, eu não faço mais parte disso. E, gente, pensa, o tu é o pronome pessoal do caso reto, né, da segunda pessoa do singular. Se eu falo tu, eu estou falando com uma pessoa. Se eu falo vós, eu estou falando com mais de uma pessoa e esse pronome agora vai ser a segunda pessoa do plural, né? Então, tu e ele fostes, tu e ele foram. Agora eu não estou mais incluído. Quando o sujeito composto está pós-posto ao verbo, ou seja, no exemplo anterior ele estava anteposto, agora está pós-posto, ou seja, o sujeito está colocado depois do verbo. Quando o sujeito composto está pós-posto ao verbo, poderá concordar no plural, seguindo as informações do item anterior, ou concordar com o mais próximo. Então, temos aqui, gente, os exemplos. Vencerei, eu e você. Venceremos, eu e você. Vencerá, você e eu. Então, o sujeito é composto, né? Vamos olhar o primeiro exemplo. Eu e você. O sujeito é composto. Ele está colocado depois do verbo? Está. Então, ele pode concordar no plural, né? O verbo pode concordar no plural, ou ele pode concordar com o mais próximo. Então, aqui, vencerei eu e você. Nós temos, então, o verbo vencer, que está concordando com o mais próximo, né? Eu vencerei. Então, o verbo pode concordar ou com o mais próximo, ou ele pode concordar com os dois núcleos, né? Eu e você. Ele pode concordar no plural também. Então, eu e você venceremos, né? Depois, vencerá você e eu. Nesse caso, mais uma vez, o vencerá está concordando com o mais próximo. Você vencerá. Então, temos vencerei eu e você. Vencerei concorda com o mais próximo, eu vencerei. Venceremos eu e você, pode concordar no plural, né? Porque temos dois sujeitos. Ou pode concordar de novo com o mais próximo. Vencerá você e eu. O de cima aqui concorda, vencerei eu e você, concorda com o eu. Agora, aqui embaixo está concordando com você. O você no primeiro exemplo é o último elemento. Agora, o você no último exemplo está colocado logo depois do verbo. Então, gente, exemplos é o mesmo raciocínio do slide anterior, tá? Aqui. Dançaremos eu e minha amiga. Então, a gente tem aí sujeito pós-posto ao verbo, né? E aí a gente tem a ideia de plural, então o verbo ficou no plural, nós dançaremos. Ou pode ser também, ou o verbo pode concordar com o elemento mais próximo. Dançarei eu e minha amiga na festa da escola. Então, esse dançarei concorda com
com eu, né? No caso, com o pronome pessoal do caso reto de primeira pessoa do singular. Então, pode concordar. Ou com dançaremos eu e minha amiga, concorda com o plural, né? Já que temos dois elementos. Ou pode concordar com o elemento mais próximo, e aí o verbo fica no singular. O sujeito composto é formado por núcleos que apresentam unidade de sentido, ou seja, palavras sinônimas ou quase sinônimas, o verbo concordará no singular. Exemplo: grande alegria e júbilo tomou conta dos aprovados. Olha que coisa boa. Então temos aqui alegria e júbilo. São palavras quase sinônimas, né? Então olha só. Grande alegria e júbilo. Já que essas palavras estão no mesmo campo semântico, né, o que vai acontecer? O verbo aqui vai ficar no singular. Então, grande alegria e júbilo tomou. Depois, o mesmo ocorre se os núcleos se referirem à mesma pessoa. Exemplo: a rainha da Inglaterra e imperatriz das Índias faleceu. Aqui, a rainha da Inglaterra e a imperatriz das Índias, nesse caso, a pessoa é a mesma. Então, o mesmo ocorre se os núcleos se referirem à mesma pessoa. Como os núcleos estão falando da mesma pessoa, vai ser faleceu. A rainha da Índia é a imperatriz das Índias. Então, a rainha da Inglaterra, a rainha das Índias não, a rainha da Inglaterra, imperatriz das Índias nesse caso, isso aqui está fazendo referência à mesma pessoa. Se a rainha da Inglaterra é a imperatriz das Índias, o verbo vai ficar no singular. A rainha da Inglaterra e imperatriz das Índias faleceu, ok? Então, continuando. Quando os elementos do sujeito apresentarem gradação, ascendentes ou descendentes, faltou S ali, o verbo concordará com o mais próximo. Exemplo: um grito, uma palavra, um movimento, um simples gesto. Então, aqui a gente tem uma ação que está crescendo ou que está diminuindo. Ela está diminuindo, porque foi um grito. Depois, ou seja, já chegou chegando, né? Um grito. Depois foi uma palavra. Foi um movimento. Foi um simples gesto. Então, essa ação foi diminuindo, né? Agora, se fosse assim, um sussurro, depois um grito, aí estaria crescendo, porque um sussurro é baixo, um grito, né? Logicamente que todo mundo vai perceber. Então, você tem aqui, nós temos uma ação que está diminuindo, então ela é descendente. Quando ela cresce, ela é ascendente. Então, gente, quando nós temos essa situação, né, o verbo vai concordar com o mais próximo. Então, um grito, uma palavra, um movimento, um simples gesto, causava-lhe medo. Então, a gente tem o verbo ali, causava, que está concordando com o gesto. Né? O gesto causava, ok? Qualquer enumeração de elementos integrantes do sujeito composto terminada por expressões como tudo, nada, ninguém, cada um, aposto resumitivo, lembram disso? Pede verbo no singular. Então, temos aí soldados, prisioneiros, torturas, cadeias, solitárias. Tudo lhe passava pela mente. Então, gente, esse tudo aí está fazendo referência a tudo que foi mencionado. Ele é resumitivo porque temos uma palavra que está fazendo referência a tudo que foi mencionado, certo? Então, nessa situação, o verbo vai ficar no singular. Soldados, prisioneiros, torturas, cadeias, solitárias, tudo que foi mencionado, lhe passava. Tudo passava, ok? Porque passava está concordando com a palavra tudo, que por sua vez está se referindo a tudo que foi mencionado antes. Só que tudo está no singular, ok? Não existe tudos. Continuando. Quase acabando, gente. Se os núcleos do sujeito tiverem como adjunto o indefinido cada, o verbo deverá obrigatoriamente ficar no singular. Então, olha só, gente, temos aí cada porta, cada janela, cada quarto. Então, o núcleo do sujeito, se os núcleos do sujeito tiverem como adjunto o indefinido cada, nós temos esse caso? Sim, porque olha só, temos aí porta, o substantivo janela, o substantivo quarto, certo? E a palavra cada está funcionando como adjunto, né? Adjunto significa que está junto do nome. Cadê o nome? Porta, janela, quarto. E aí nós temos a palavra cada. A palavra cada que acompanha a porta, depois acompanha a janela, depois acompanha quarto. Então, se os núcleos do sujeito
Ou seja, cadê o núcleo do sujeito? Porta, depois janela e depois quarto. Se os núcleos do sujeito tiverem como adjunto o indefinido cada, é o caso. Estou fazendo assim, gente, porque eu quero que vocês entendam, tá? Às vezes pode ser chato. Mas olha só. Temos então porta, janela e quarto, certo? São os núcleos do sujeito. Esses núcleos do sujeito, eles estão acompanhados, né, pelo adjunto, a palavra que está junto. Qual a palavra que está ali coladinha? Cada, né? Então, o adjunto vai ser cada, né? Que é um pronome indefinido. Então, se os núcleos do sujeito tiverem como adjunto o indefinido cada, o verbo deverá obrigatoriamente ficar no singular. Então, cada porta, cada janela, cada quarto lhe lembrava. Então, se você tiver essa situação, o que acontece com o verbo? Ele vai ficar no singular, obrigatoriamente. Agora, quando o sujeito composto for ligado por ou, o verbo concordará com o sujeito mais próximo se houver ideia de exclusão ou retificação. O que é retificação? Correção. O que é ratificar? Confirmar. O que é retificar? Corrigir. Então tá, temos aí o nosso exemplo. Pedro ou Paulo se casará com Maria. Então, gente, olha só. Aqui nesse caso, nós temos uma ideia de exclusão, né? Pedro ou Paulo se casará com Maria. Só uma pessoa vai se casar com Maria, pelo menos legalmente, não é mesmo? Então, olha só. Pedro e Paulo vão se casar com Maria. Quer dizer, a Maria ela pode se casar com Pedro e com Paulo, mas em momentos diferentes. Ela pode se casar com um, se divorciar, depois ela se casa com outro, né? Mas aqui a gente está pensando em um momento presente. Então, é uma ideia de exclusão, certo? Então, quando temos o sujeito composto, e se ele for ligado por ou, o verbo vai concordar com o sujeito mais próximo se houver ideia de exclusão ou retificação. Aqui a gente tem ideia de exclusão. Então, Pedro ou Paulo se casará com Maria. Aqui o casará, ele está fazendo referência a uma pessoa só. Ou Pedro se casará ou Paula se casará. É a ideia de exclusão. Então, o verbo vai concordar com o mais próximo. Agora aqui, o ladrão ou os ladrões invadiram a casa. Aqui já é a ideia de retificação. O que isso significa? Se trata de um assalto, você não sabe bem se tinha um ladrão só ou se eram mais pessoas, né? Então, você tem uma ideia de retificação. O ladrão quer dizer os ladrões, não sei, né? Então, ó, o ladrão ou os ladrões invadiram a casa. Aqui é uma ideia de retificação. Então, o que vai acontecer? O verbo não concorda com o mais próximo? O verbo está concordando com ladrões. No exemplo anterior, gente, nós tínhamos aqui a ideia de retificação. Nós tínhamos a ideia de exclusão. Pedro ou Paulo. E aí, o que ia acontecer? Quando o sujeito composto for ligado por ou, o verbo vai concordar com o sujeito mais próximo, se houver ideia de exclusão ou retificação. Aqui, como eu falei, é a ideia de retificação, né? No slide anterior, era uma ideia de exclusão. E aí, o verbo ele ia concordar com o mais próximo. Mas Pedro, Paulo, né, esses dois elementos, eles estão no singular, né? Então, não ia fazer muita diferença. Pedro ou Paulo se casará com Maria. Ou Pedro se casará ou Paulo se casará, né? Porque tanto um núcleo quanto o outro estava no singular. Agora, aqui, nessa ideia de retificação, não. Ladrão temos o singular, ladrões temos o plural, né? Aqui a gente tem ideia de retificação. Então, o que vai acontecer? O verbo concorda com o mais próximo. Portanto, a gente tem ladrões invadirão. Agora, se predominar a ideia de alternância, sem exclusão de um ou outro elemento, agora não tem ideia de exclusão, tem ideia de alternância. Se predominar a ideia de alternância sem exclusão de um ou outro elemento, o verbo ficará geralmente no plural. Todavia, não é incorreta a concordância no singular. Então, vamos ao exemplo. Aquela hora, ficamos esperando que um ônibus ou um táxi passassem. Então, não tem uma ideia de exclusão, né? Eu não ia esperar somente pelo ônibus ou somente pelo táxi, eu tenho uma ideia de alternância. Então, se você tem a ideia de alternância sem exclusão, como é o caso, né, o verbo ficará geralmente no plural, como é aí, passar sem, mas a concordância no singular também não é errada. Então, você pode dizer, aquela hora ficamos esperando que um ônibus ou um táxi passar sem,
né? O verbo está no plural, mas também pode ser o verbo no singular. Aquela hora ficamos esperando que um ônibus ou um táxi passasse, tá? Então, são duas possibilidades. Se o conectivo ou apresentar, então ainda conectivo ou. Se o conectivo ou apresentar a ideia de adição, a concordância se fará obrigatoriamente no plural. Então aqui não existem duas possibilidades. Como assim, professora? Branco ou negro são, pela religião e pela lei, iguais. O que isso quer dizer? Esse ou, ele não está aí para dizer que o branco ou o negro, a gente não tem uma ideia de exclusão. Seria a mesma coisa se eu dissesse assim, ó, aqui já tem branco ou negro. Pobre ou rico tem o mesmo direito. Presta atenção. Pobre ou rico tem o mesmo direito. Esse ou não tá aí para dizer que um ou outro tem. Esse ou tá aí para dizer que pobre ou rico tem. Esse ou, ele não está excluindo, ele está adicionando. O que vai acontecer com esse tem? Esse tem vai ter o acento chapeuzinho, né? Por quê? Porque é plural. Eu não estou falando de um ou de outro, eu estou falando dos dois. Existe essa possibilidade na língua portuguesa. Então, branco ou negro são pela religião e pela lei igual, desculpa. Branco ou negro são pela religião e pela lei iguais. Então, olha só, esse conectivo ou, ele está apresentando ideia de adição. Então, se a ideia é de adição, a gente tem o plural e o verbo vai ficar no plural. Branco ou negro são, pela religião e pela lei, iguais. O verbo, então, são, está no plural, tá? Tem que prestar atenção na ideia. Quando os núcleos são ligados por elementos correlatos, falamos muito sobre elementos correlatos lá em oração subordinada adverbial. Eu falei disso pra caramba, tanto é que o vídeo ficou imenso, né? Eu falei, ai, gente, desculpa, mas é porque isso é importante e tal. Quando os núcleos são ligados por elementos correlatos, nem, não só, mas também, tanto como, ou seja, esses elementos, eles vão aparecer juntos, né? Então, olha só, por exemplo, eu nem estudei, nem trabalhei. Eu não só fiz o trabalho, mas também fiz a revisão, né? Então, um elemento pede o outro, ele depende do outro, tá? Então tá. Nem, não só, mas também, tanto como, não somente, como também, etc. O verbo concordará no plural. Não só os automóveis, mas também, percebeu, ó, não só os automóveis. Se eu digo pra você não só os automóveis, você tá esperando alguma outra coisa, né? Mas também o quê? Não só os, então é elemento correlato. Não só os automóveis, mas também os aviões o atraem. Então, gente, temos aqui os núcleos, né, que estão ligados por elementos correlatos, não só, mas também. O verbo concordará no plural, porque a gente está falando dos automóveis e dos aviões, né, plural. Não só os automóveis, mas também os aviões o atraem. E aí o verbo ficou no plural, atraem. Então, tanto ele quanto eu gostamos de visitar países europeus. Então, mais uma vez, o par correlato, né? Tanto ele quanto eu. E aí, gente, o verbo fica no plural, gostamos. Agora, quando os núcleos forem ligados por com, o verbo ficará no plural. Caso esteja o verbo anteposto ao sujeito composto, ou seja, se o verbo estiver antes do sujeito composto, o verbo poderá concordar com o mais próximo. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. O matuto com seu cavalo embarcaram no trem. Então, esse com dá ideia de adição, né? O matuto com seu cavalo. Matuto e seu cavalo. Então, olha só. Nesse caso, quando os núcleos forem ligados por com, como é o caso, o matuto com seu cavalo, o verbo ficará no plural. O matuto com seu cavalo embarcaram, ou seja, o matuto e seu cavalo embarcaram no trem. Beleza. Agora, caso esteja o verbo anteposto ao sujeito composto, por exemplo, encontrou-o, encontraram-no, o delegado com o soldado. Então, cadê o sujeito composto? O delegado com o soldado. A gente está falando do com, né? Então, temos ali, ó, o delegado com o soldado. Nós temos o com, certo? Então, olha só. Caso esteja o verbo anteposto ao sujeito, ou seja, o verbo está antes do sujeito, né? Caso esteja o verbo anteposto ao sujeito composto, o verbo poderá concordar com o mais próximo. Então, aqui pode ser encontrou-o, o delegado,
com o soldado, pode concordar com o mais próximo, ou pode ser encontraram o delegado com o soldado. Então, pode ser tanto encontrou-o no singular, quanto encontraram no plural. Então, pode ser encontrou-o, concordando com o mais próximo, encontrou o delegado, ou encontraram-no, concordando com o delegado e o soldado, beleza? Gente, último slide, 40 minutos. Quando o sujeito composto é constituído das expressões um e outro, ou nenhum nem outro, o verbo fica no singular ou vai para o plural. Então, vocês têm que prestar bastante atenção nessa questão de possibilidade, né? Pode ficar só no singular, pode ficar só no plural, as duas possibilidades são permitidas, tá? Vocês têm que prestar atenção nisso. Então, aqui temos nenhum, nem eu, nem outro chegou atrasado, e o outro exemplo, um e outro aluno chegaram atrasados. Então, quando o sujeito é composto, temos o sujeito composto? Sim. É constituído das expressões um e outro. Então, no primeiro exemplo, temos aí nem eu, nem outro, né? E no outro caso, temos um e outro. Então, o verbo fica no singular ou ele vai para o plural. Então, nenhum nem outro chegou. Então, nenhum nem outro. O verbo ficou no singular. Um e outro aluno chegarão atrasados. Primeiro exemplo, singular. Segundo exemplo, plural. Então, se o sujeito composto é constituído das expressões, né, elas estão aqui destacadas, é constituído das expressões um e outro, como é o último exemplo, ou nenhum nem outro, como é o primeiro exemplo, o verbo vai ficar no singular ou ele vai para o plural, ok? Então, gente, desculpa porque realmente o vídeo não ficou pequeno, sei que fica cansativo, mas peço que vocês pausem, tá bom? Depois, aí lavem o rosto, bebam um café e voltem, tá? Para terminar o vídeo, porque são muitas regrinhas, como eu falei para vocês, conceitos de outras matérias, de outros assuntos, né, na verdade, acabam aparecendo aqui. E, sinceramente, vocês terão, gente, vocês precisarão voltar a esse conteúdo depois, porque são muitas regrinhas, né? Eu acho que o outro vídeo já tinha tido 20 minutos, esse temos aqui ó, 40, então 1 hora, né, gente? Por isso eu dividi o assunto. Na próxima aula nós teremos regência nominal e regência verbal. Então preparem-se, eu vou analisar se é melhor colocar os dois vídeos ou se eu coloco separadamente. Se eu coloco junto, né, faço um vídeo só, ou se eu faço um vídeo de regência nominal e outro vídeo de regência verbal. E a gente termina essa matéria, e aí depois teremos só crase e pontuação, tá bom? Então, gente, é isso, bons estudos, espero que vocês tenham entendido. Desculpa ser repetitiva, tá? Mas eu faço isso porque eu realmente quero que vocês... Porque, gente, não é aquilo, né? É a repetição. É a repetição, é fazer exercício. Isso aqui é muito importante para vocês, tá bom? Então, bons estudos, saudades, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um beijo.